Salve a igreja na paz do Senhor. Com motivo de alegria, né, irmão? Estamos aqui compartilhando a vitória da serva de Deus, né? Quanto mais a luta grande, mais é a vitória maior também. Porque no tempo passado foi dessa forma também, irmão. Quando a gente tem muita luta, Deus também dá a vitória em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Soberano e Altíssimo Deus, mais uma vez, Senhor, que glorioso na tua presença, Senhor. Ó Deus, para orar para o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra nesta noite, Senhor. Ó Deus, revela o profundo e escondido, Senhor, no coração do teu filho. Ó Deus, surge a boca dele, o lado dele, Senhor. Ó Deus, traga, Senhor, tua palavra do céu, Senhor. Coloca a palavra no coração do teu filho, Senhor, a mente do teu filho, Senhor, não para agradar o homem, nem para agradar a mulher, Senhor, mas para agradar, Senhor, a tua vontade, Senhor. Ó Deus, a tua filha, Senhor, está dando esse culto, Senhor, de agradecimento a ti, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua filha, Senhor. Ó Deus, porque é uma mulher valorosa, Senhor, na tua presença, mulher de Deus, Senhor. Deus vai abençoar ela, Senhor. Abençoar teus filhos, Senhor, sua casa, Senhor. O teu celeiro, Senhor, teu emprego, Senhor. Ó Deus, que nunca venha faltar nada na vida da tua filha, Senhor. Ó Deus, que no próximo culto de gratidão, Senhor, que a tua filha venha aqui, Senhor. Senhor, que possa ser bênção, Senhor, que possa ser vitória, Senhor. Ainda que a prova tenta rodear, Senhor, a tua filha, Jesus. Mas o Senhor é maior. O Senhor é soberano, Senhor. O Senhor é altíssimo dos altíssimos, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, o profundo do coração da tua filha, Jesus. O que ela faz para ti é por amor, Senhor. Ó Deus, revista ela, Senhor, cada dia mais, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Se o Senhor se quiser achar graça nessa noite, Senhor, visitar o coração dela, a mente dela agora, Senhor. O Senhor é poderoso para dar um abraço, Senhor, nela, Senhor. Senhor, quando o teu Espírito Santo, Senhor, move dentro do homem, dentro da mulher, Senhor. Senhor, o Senhor manifesta a tua glória, Senhor. Senhor, é tudo que nós te agradecemos e te pedimos, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que reina e vive para todos sempre. Amém. Então, graças a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16 a seguir. Glória a Deus. Agradecer por essa oportunidade pelo qual o Senhor Deus tem concedido a todos nós de estarmos aqui, reunidos com o seu propósito e um objetivo, que é adorar o Rei da Glória. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16. Glória a Deus. Deus é bom a todo tempo. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Senta nessa noite adorando o Rei da Glória. Deus é bom. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a promessa de Deus se estabelecendo na nossa vida. E as promessas de Deus sendo estabelecidas na nossa vida, ela é contada. Nós não conseguimos ficar de boca fechada diante de um Deus poderoso. Quando eu olho para esta palavra, eu olho um homem que outrora era perseguidor da igreja, mas agora ele está instruindo
uma igreja, a igreja de Tessalônica, a ter o mesmo vigor, a ter a mesma fé, a ter a mesma esperança, porque outrora estão recebendo um falso ensinamento, dizendo: ó, Jesus já retornou, Jesus voltou e vocês ficaram. Mas aí continua a prova, a tribulação, a enfermidade. E o apóstolo Paulo, ele é muito inteligente. O apóstolo Paulo, quando estava diante dos doutores, quando ele não queria bater de frente com aqueles homens de sabedoria humana, ele se fazia como não tinha nenhuma inteligência humana. Certa feita ele está diante de uma igreja pagã, de um povo, de uma nação pagã. Lá tinha vários deuses reunidos, como estátuas ali. E ele começa a passar diante desses deuses, dessas estátuas, e começa a observar cada um tinha um nome. Mas ele chega diante de um Deus que só tinha o altar, mas não tinha nome. Aí ele olha para o cenário e fala: esse é o Deus que eu sirvo. Qual é o Deus? O Deus invisível, que não é necessário nós ver, mas é necessário nós crer e acreditar que Ele é Senhor na nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que outrora Ele olha para nós aqui nesta noite e pergunta para nós qual é o nosso culto racional a Ele. Imagina só o culto para Deus, o culto individual para Deus, porque muitas vezes nós esperamos o glória a Deus do lado, mas se esquecemos que o glória a Deus não tem que vir do lado, o glória a Deus tem que vir daqui de dentro, ó. Porque o culto não é um conjunto, o culto é individual, eu e Deus, você e Deus. Imagina só, nessa noite o grandão da Galileia olhando para tua face e dizendo: qual é o teu culto nessa noite? Qual é o teu culto? O teu culto é racional? Ah não, mas hoje em dia tem uma tal de ética. Não, nós temos que ter ética para adorar. Eu fico imaginando a ética diante de um governador, diante de um juiz, diante de um advogado. Mas aí quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a ética do Senhor. Eu vejo 24 anciões velhinhos diante da presença de um Deus todo-poderoso. Sabe qual é a ética deles? É ficar de boca fechada, sentada na cadeira? Não. A ética deles é se levantar das cadeiras, tirar a coroa da cabeça, se prostrar diante de um Deus todo-poderoso, lançar a coroa no chão e começar a adorar dizendo: santo, 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 santo. E um serafim diante de Deus olhando para o outro dizendo: santo. Essa é a ética diante de um Deus todo-poderoso. E nessa noite, se eu fosse você, eu se levantava dessa cadeira espiritual e começava a agradecer a Deus dizendo: santo. Porque a igreja verdadeira, não é necessário ninguém falar para você nessa noite dizendo: ei, é necessário você olhar para o passado para você se alegrar. Não é preciso. Porque o salmista nos ensina a cultuar a Deus. Ele olha e fala: ó, louvai a Deus, regozijai-vos na presença de Deus. Muitas vezes um pregador vem aqui e fala: adora, 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 adora. E alguém olha assim: não é preciso falar para
adora. Por quê? Porque o salmista já tinha visto a Shekinah de Deus. E ele sabe que não é o pregador que faz movimento. Quem faz movimento é o Senhor. E quando o pregador aparece dizendo adora, 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 ele sabe que ele é pó. Ele sabe que ele é cinza. Ele está dizendo, ei, adora ele. Porque pregador não faz nada. Quem faz alguma coisa é Deus, é Deus, é Deus. Então o pregador chega e fala adora, 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 adora. Que a Shekinah abre nessa noite. E a glória se manifesta no meio de Deus. Então o salmista ele é inteligente, ele sabe que se ele estimular a igreja a adorar a Deus, ele sabe que a Shekinah está liberada, que a presença de Deus está liberada. Basta você encontrar a sua identidade. Você sabe qual é a sua identidade nessa noite, nesse culto? Qual é a tua identidade? A tua identidade é de filho. Nessa noite eu te apresento, nessa noite a tua identidade. Você é filho de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Maravilhoso é Jesus. Eu peço que a diaconisa Bárbara vai interpretar nessa noite para você entender algo. Havia uma mulher, ela não tinha, mas ela chegou diante de Deus, e aquilo que ela não tinha, ela ofereceu para Deus. Mas ela tinha, não, ela não tinha, mas mesmo assim ela ofereceu para Deus. E essa mulher, ela disse assim, ó, meu Senhor, eu não tenho. A medicina fala que não, mas eu sei que eu vou ter. E quando eu ter, vai ser meu não, vai ser teu. Aí certa vez, quando ela fez a promessa, estava no templo, saiu do templo. Aí passa-se o tempo. Olha lá para a porta agora. Olha lá, igreja. Aí vem entrando uma mulher com aquilo que ela não tinha, mas agora ela tem. Ela entra diante da presença de Deus. Essa mulher é Ana. Essa mulher não tinha, mas ela falou para Deus, Deus, quando eu tiver vai ser teu. Ela entrega a criança e vai embora sem a criança. Ela deixou a criança, ou seja, ela pediu para Deus, mas ela não tinha. Ela chegou diante de Deus e apresentou, Deus é teu agora. Ela foi embora agora sem nada não, meu amigo. Ela foi embora com a madre aberta, com a promessa de pé, porque ela chegou e disse, é teu, é teu, é teu. E nessa noite eu quero falar para você, você entregou a sua vida para Deus, então entrega aquilo que é de Deus, a tua vida nessa noite. Pode sentar de volta lá, obrigado. Deus continue usando tremendamente. Então nessa noite eu quero apontar para você. Eu quero apontar para a sua vida. Eu quero dizer para você que o teu culto a Deus não é culto, aleluia, de reunião de todo mundo, não. Aqui não. O teu culto é individual com Deus. Ele está olhando para você nessa noite dizendo, e aí? E agora? O que tu prometeu para mim? Cadê? Lembra que tu prometeu para mim? Qual foi a promessa que tu fez para Deus? A promessa é quando você levantou a mão para o céu, entregando a sua vida para Jesus. Como aquela mulher entregou aquilo que ela recebeu dessa noite, Deus está dizendo, a tua vida, entrega a tua vida. Senhor, mas eu já entreguei a minha vida. Será que você já entregou a vida verdadeiramente para Deus? O
Porque entregar a vida para Deus é viver na dependência de Deus, é viver sabendo que mesmo que a provação está todos os dias na tua porta, confia, confia, confia. Aí o apóstolo Paulo olha para você nessa noite, fala: em tudo dai graça. Aleluia. Aí o mal bate na nossa porta pela permissão de Deus, pela permissão de Deus. Aí o mal entra na nossa vida, mas Ele, Deus, continua fiel. Se Ele é fiel, por que Ele permitiu o mal entrar na minha vida? Porque mesmo que o mal entre na minha vida, Ele é fiel para me sustentar no meio deste mal. Por quê? Porque a dependência do crente, aleluia, está na presença de Deus. Se Ele não, aleluia, impediu de o mal entrar na minha vida, mas eu tenho certeza que esse mal que Ele permitiu entrar na minha vida não vai arrancar aquilo que Ele colocou no meu coração. A promessa, a promessa, a promessa, a promessa de Deus não vai ser arrancada da tua vida. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim: ó, eu dou graças a Deus, porque eu sei que no meio da minha caminhada eu estou vendo homens padecendo, homens sofrendo, mas eu sei que Ele nunca nos desamparar, Ele nunca vai nos deixar órfãos. Por quê? Porque Ele rogou ao Pai. Para quê? Que enviasse outro Consolador. Para quê? Para que ficasse com nós até a consumação do século. Você não está sozinho, não. A igreja não está sozinha. Mas sabe o que é confiar em Deus? É aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. O que eles fizeram? Eles ouvem o decreto de quem? Rei. Tem que obedecer a rei, porque se não obedecer a rei, morre. Tu já viu na Bíblia dizendo que não poderia olhar para a face do rei? Tem que chegar na presença do rei e chegar de cabeça baixa. Não pode olhar para a face. Por quê? Porque o diabo, ele sempre quer imitar as coisas de Deus. Porque Deus, ele fala para Moisés, dizendo: Moisés, tu não pode ver a minha face, porque o homem carnal, o homem dessa terra, que vê a minha face, ele morre. Então não tem como você ver minha face. O diabo olha assim e fala: então eu vou colocar alguém rei, para não olhar para a face dele. Mas eu quero que você entenda nessa noite: existe Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão agora numa terra estranha. Lá tem deuses estranhos. Tem o que? Uma ordenança do rei. Tem que adorar ao som de quê? Do pífaro, saltério, dos tambores. Aí alguém olha e fala assim: mas Daniel se corrompeu? Porque Daniel não está no meio dos jovens lá, então ele se corrompeu no meio da caminhada? Não, meu querido. Daniel era braço direito do rei. Rei não fica no meio da multidão e nem braço direito do rei. Ele fica onde? No camarote. Daniel está lá no camarote. Aleluia. E Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da multidão. Alguém olha e vê eles em destaque. Por quê? Porque quando o som toca, todos se prostram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguém olha e fala assim: olha lá, ó, não se prostrou, traz para a presença do rei. Aí o rei olha assim: olha esses jovens, por que vocês não adoraram aquilo que eu ordenei que vocês fizessem? Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Quando vocês vão ouvir novamente o som dos instrumentos, vocês se prostram para adorar a estátua que eu criei. Aí
Aí novamente toca, olha a oportunidade aí, ó. Olha a oportunidade de subir. Aleluia, Deus. Aí toca. Eles continuam aqui, ó, com a convicção. Por quê? Palavra no coração. Quem tem palavra no coração não balança no meio da proposta, não. Porque ele tem firmeza. Porque a palavra de Deus fala que aquele que está firme no Senhor são como os montes de Sião. Prevalece para sempre. Vem a oportunidade. A trombeta toca, o som toca. Eles ficam em pé. Aí o rei fala, ó, vou matar vocês. Vou. Eles falam, ó rei, sobre isso daí que você está falando, nós não vamos nem discutir não. Porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, não tem problema. Mas eu falo para você, nós não se prostraremos à tua estátua, nem ao menos pelo Senhor. Na hora a face do rei, o aspecto do rei muda. Ele se ira. Ele fala, aquece 7 vezes mais. Aí o que aqueles jovens estão ensinando para nós? Ele está ensinando, quem tem fé verdadeiro, quem crê verdadeiramente, quem dá graças a Deus verdadeiramente, ele não dá graça pelo livramento não. Por quê? Porque ele sabe que se ele morrer, ele sabe para onde ele vai. Ele está dizendo para o rei, se ele, eu sei que ele tem poder para me livrar, mas se ele não me livrar, eu não estou nem aí, porque eu sei para onde eu vou. E quem sabe para onde vai, vem a prova, vem a luta, vem a perseguição. Ele sabe que aquilo que ele passa aqui nem se compara com aquilo que está preparado para a igreja redentora. Nem se compara, não se compara, não se compara. Deus, aleluia. Deus poderoso. Tô nem aí, rei. Pode jogar, vou amarrar vocês. Vou amarrar vocês e vou jogar vocês na fornalha. Não tem problema não. Amarraram ele. Pega o soldado mais forte aí. Leva ele até a porta da fornalha e joga os 3 amarrado, atado, de pé e mão. Aí vem aquele soldado forte, amarra os 3 e vai levar na beira da fornalha. Quando ele chega na beira da fornalha, não consegue nem lançar os jovens. Não consegue. A Bíblia fala que quando ele chega na beira da fornalha, eles morrem, caem. Sadraque, Mesaque e Abednego caem dentro da fornalha. O fogo só consumiu aquilo que não era deles. O que não era deles? As amarras. A Bíblia fala que quando eles estavam na porta, eles estavam amarrados, mas quando eles caem, ele cai solto. Eles caem solto e começam a andar, a passear. A palavra lá no original é ralar, ou seja, livre, passeando. E alguém que está no camarote olha e fala assim, peraí, não sou 3, mas eu estou vendo o quarto, e o quarto tem o aspecto dos filhos de Deus. O que eles estão fazendo? Passeando na fornalha com Jesus de Nazaré. E eu imagino o culto deles dizendo, santo, 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 santo. E o fogo ardendo, eles nem aí, porque ele não sente. A promessa se cumpriu deles, se passarem pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Por quê? Porque o fogo não vai consumir quem está cheio da presença de Deus. Cadê a igreja que está cheia da presença de Deus? Que vai fazer culto de agradecimento. Não é porque recebeu a bênção, é porque sabe que vai receber a bênção amanhã, quando acordar e dizer, eu acordei vivo, 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 vivo. E quanto à vida há esperança, quanto à vida há esperança. Eu imagino nessa noite, aqueles que confiam verdadeiramente, como Daniel, ele ouve o decreto dizendo, não pode orar, não orar, porque se orar, vai morrer. Foi do rei, foi. Mas Daniel, Aleluia.
ele serve o Deus todo. Quem serve o Deus Todo-Poderoso tem propósito com Deus. Ele não quebra propósito. Já viu aquele varão ou aquela varoa que ele inicia um propósito, não pode doer a unha do pé, que ele já acabou o propósito? Se ele lesse Deuteronômio, ele nunca mais quebrava propósito com Deus, porque ele sabe que quebrar propósito com Deus gera maldição na vida. Porque se você fez propósito com Deus, é propósito. Propósito é propósito. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, para de vestir as velhas roupas, porque a roupa que Ele te deu é de linho. E eu provo para você na Bíblia que roupa de linho, finíssimo, branquíssima, é roupa de filho de rei. Roupa de filho de rei, de linho branco e finíssimo. Porque é coisa feita, no detalhe, no capricho. Para quem? Para os filhos. E hoje em dia nós tiramos a veste real e coloca a veste da imundície. Nós colocamos a veste da imundície e queremos se apresentar diante de um Deus zeloso, santo, fiel e verdadeiro. Aí Daniel olha, tem um propósito. Mas o propósito é, não pode adorar outros deuses, não pode se prostrar diante de outros deuses. De manhã, oração. Meio-dia, oração. Antes das 6 horas, oração. Porque aqui, um dia para o outro é depois de meia-noite. Até o calendário nosso corromperam. Por quê? Porque ele quer afastar nós de Deus. Aqui, o dia finda, meia-noite. Mas Deus falou, o dia finda, 6 horas da tarde. Então, antes das 6 horas da tarde, Daniel orava. Orava. E nós? Será que nós estamos com o propósito de pé? Ou nós estamos chegando aqui com as vestes imundas diante de Deus? Aí vem um hinozinho por aí para falar não de Deus, mas da vitória nossa, porque nós vemos o salmista ensinando, porque salmo é canção, é salmodiar a Deus. O que é salmodiar a Deus? É falar da minha vitória? Não, é falar da vitória do grandão da Galileia, dizendo, aí vem ele, saltando pelos montes, e sobre os seus pés, ele pisa nos montes de Sião, e quando ele pisa nos montes de Sião, a cidade toda estremece com a sua glória, e o seu povo conhece ele pelo seu nome, e quando o povo se prostra e anuncia o seu nome, o céu se abre e a majestade de Deus desce, e o povo são cheios da sua glória. Porque nós chega com a veste imunda, com os hinos que vai falar da nossa vitória, e choramos e dizemos, Deus é Deus, mas nós temos que chegar com a veste branca e adorar o nome do Senhor Jesus, porque cultuar a Deus é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aí nós queremos andar de veste suja, cantar hino que não é para Ele, sentir um arrepio e dizer Deus, e Deus está olhando para mim e para você, veste branca, adoração para Ele, e confiar que Ele vai suprir a nossa necessidade. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Deus poderoso, que lá em Jerusalém, a Bíblia vai dizer, e comparar nós, a igreja, como se fosse Jerusalém. Que hora que é, Barão? Vem para mim. Comparar com Jerusalém, ou seja, ele fala, Jerusalém, está vendo os montes ao redor? Isso aí é eu, cercando o meu povo. Ou seja, o povo de Deus está cercado com a glória de Deus. O povo de Deus. E já estando cercado por Deus,
luta, perseguição, prova, batalha. Aí nós olhamos para Jerusalém. Se nós, quando eu estiver lá em Jerusalém, eu vou mandar uma foto para vocês dos muros lá de Jerusalém. Lá os muros não é muito alto não, hoje em dia. Por quê? Porque todas as vezes que o povo pecava, Deus falava, ó, vai lá, nação rebelde. Entra em Jerusalém, destrói. Aí destruía todas as casas, ficava em monturo. Aí o povo fazia o quê? Tirava o monturo não, construía as casas em cima do monturo. E não foi uma e nem duas não, foi várias vezes. Então os muros parece que é pequeno, mas os muros não são pequenos, porque era tanto entulho de casa destruída, que os muros parece que ficou pequeno. Mas quando eles escavam, é por isso que tem escavação em Jerusalém, para achar os papiros. Nas escavações, eles começam a escavar, e eles vão ver a base do muro. Mais de 10 metros de entulho, de nação, de povo que morreu, casa destruída, por causa que trocavam as vestes que receberam de Deus. E nós? Estamos trocando a veste ou nossa veste é santa nessa noite? Porque se nós estiver trocando as vestes, nós vamos viver no entulho, construindo casa na areia. Aí vem a tempestade, aí vem o vento e derruba a nossa casa. Aí nós aceita Jesus de novo, constrói na areia de novo, e vem o vento e derruba novamente. Aí novamente, aí a trombeta toca, e nós chegamos na presença de Deus com a veste imunda. Ele fala, aparta de mim, aparta, porque vós praticais